Fala aí pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Bora lá para mais uma aula, turma? Ah, Basicamente, na aula de hoje, conforme o que nós conversamos na nossa aula anterior, né, na nossa última aula, onde eu passei para vocês aquele desafio das cores, né, para ser trabalhado lá com a manipulação do DOM a partir de um input. Baseado nisso, nós vamos estar criando hoje um outro projetinho, que é um podcast, tá? Uma espécie de um podcast. E esse projetinho, ele vai dar um embasamento, vai dar aí uma ideia de como que vocês podem estar trabalhando. Se de repente você ainda não conseguiu finalizar aquele projeto do desafio, tá meio sem saber para que norte, para que lado ir, né? Qual direção tomar. Pode ser que esse projetinho do podcast ajude vocês a abrir os olhos com relação ao que estar fazendo, tá bom? Então, bora lá para o nosso código. Inicialmente aqui, turma, eu tenho já um projeto criado aqui, mas é um projeto que só tem um arquivo HTML com aquela estrutura simples do HTML e aqui um arquivo JavaScript vazio, tá? Então a gente vai estar iniciando do zero mesmo, sem nada implementado ainda. A única coisa que nós vamos ter implementado vai ser o seguinte: eu já vou estar disponibilizando para vocês um arquivo que dentro desse arquivo tem algumas informações das estações, tá? Das rádios, né? do podcast, só para a gente poder buscar os dados em algum local. Então lembra naquela aula que nós criamos um CRUDzinho que nós basicamente buscávamos o valor de um array, né, e exibia esse valor do array em tela, ou então nós adicionávamos e removíamos dados de dentro do array. Hoje vai ser quase da mesma forma, só que a gente vai estar trabalhando com outro tipo de arquivo. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Cadê? Que é esse arquivo aqui, ó. Beleza? Então, esse arquivo aqui, se vocês repararem, o que ele é? Ó? Ele basicamente é um array, também. Então, nós criamos aqui, ó, uma constante que ela foi chamada de podcasts data, beleza? Que seriam aí, né, dados do podcast. E ele é um array. Percebam que ele está sendo aqui, ó, iniciado com um array. E no JavaScript a gente tem a possibilidade de passar um objeto dentro de um array, né? Então aqui, ó, percebam que nós estamos abrindo chaves e fechando chaves, e dentro dessa abertura e fechamento de chaves, conseguimos passar aqui, ó, vários itens, tá? No JavaScript isso é chamado de objeto, mas basicamente isso daqui é toda a estrutura de trabalhar com arquivo do tipo JSON, tá? Então, trabalhar com arquivos do tipo JSON é muito comum dentro do desenvolvimento que nós vamos estar utilizando, beleza? E aí já vai ficar essa primeira experiência para vocês também de como que funciona aí, né, esse JSON, como é que a gente consegue manipular a informação em cima dele, tá? Então, isso, como eu comentei, esse arquivo aqui do bloco de notas eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Basicamente, vocês podem copiar todo esse código aí e vamos criar um novo arquivo JavaScript, ó, aqui dentro da pasta JavaScript, tá vendo? A gente vem aqui, new file, vamos criar um arquivo, vou chamar ele de podcast, tá? Podcast.js, ok? Colocar no plural, porque são vários podcasts, né? Então, vou fazer isso daí. Percebam que aqui, ó, nós vamos salvar esse podcast como uma extensão JS, ok? Por que uma extensão JS? Porque, deixa eu salvar aqui e abrir ele para mostrar para vocês. Porque, reparem que aqui, ó, nós estamos utilizando, né, uma constante, e para essa constante estamos atribuindo os valores. Se fosse um arquivo JSON comum, não haveria, né, essa declaração aqui de const e essa atribuição, né? Basicamente, no arquivo JSON comum aí, só tem a estrutura das informações, tá? Mas vamos iniciar desse jeito aqui, para ficar mais fácil o entendimento, e depois
Em outras aulas a gente trabalha só com arquivo JSON direto, inclusive buscando esses arquivos JSON de APIs na internet, ok? Então tá. Basicamente aqui ó, dentro desse arquivo podcasts.js, nós só vamos ter essas informações. Então deixa eu só passar aqui rapidinho o que são essas informações. Basicamente, o que são essas informações, né? São objetos que cada um desses elementos aqui, ó, separados por vírgula depois de cada uma das chaves, ele vai possuir um ID, que basicamente o ID é a frequência da estação, ok? Um título, e aí esse título aqui eu busquei algumas referências de podcasts voltados à parte de desenvolvimento, de programação, beleza? Como por exemplo aqui ele tem aqui o title, né? Nós especificamos aqui da forma em inglês, mas nada impede que vocês colocassem em português também, beleza? É que esse arquivo aqui já está sendo disponibilizado para vocês, então ele já vai vir desse jeito aqui. Mas, por exemplo, o título dessa estação, dessa determinada estação 88.5 é a Syntax. Aí tem aqui uma breve descrição, né? Tem aqui a informação que é um podcast em inglês, e aí ele é voltado, né, ao desenvolvimento de JavaScript em geral e apresenta, vamos ver ali o restante, apresentado por Wes Bos e Scott Tolisky. Aí aqui tem uma imagem que representa esse syntax, tá? E essa imagem aqui nós buscamos no próprio Google, então se vocês escreverem syntax no Google, ou se escrever, por exemplo, esse outro podcast aqui que eu falo, Dev, né? Vocês vão encontrar imagens na internet, então isso daqui vocês podem montar do jeito que vocês quiserem, tá, turma? Nesse exemplo aqui é para um podcast, mas vocês poderiam montar aí para diversas outras situações. E tem aqui um link que vai redirecionar para quando a pessoa clicar, né, ele possa ser redirecionado para a página de cada um dos podcasts, tá? E essa estrutura se repete, né, alterando só as informações. Então percebam que isso daqui é como se fosse um banco de dados, certo? Aonde nós temos aqui, vamos colocar que as chaves aqui, elas representam as colunas e os valores representam os campos, né, de inserção, os dados em si que foram inseridos. Tá? E é dessa maneira que funciona o arquivo JSON. Ele é basicamente chave-valor, chave-valor, ok? E aqui nós temos, né, a chave e o valor. Então tá bom. Já entendemos aqui como é que funciona essa estrutura. Basicamente isso daqui vai ser a nossa base de dados, tá? Inclusive, já dando aí uma prévia para vocês, se um dia vocês forem mexer com o Mongo utiliza basicamente essa estrutura aqui, né? De JSON para salvar as informações, então já fica mais familiarizado para vocês. Isso daqui a gente pode deixar de lado. Eu vou fechar ele aqui e vamos começar a trabalhar no nosso HTML, ok? Bom, inicialmente, o que nós vamos criar aqui para o nosso HTML? Vamos criar primeiro uma div, que essa div vai ser como se fosse um container, ela vai englobar todo mundo ali, beleza? E aí dentro dessa div nós colocamos os nossos itens. Os itens eles vão ser bem simples. Basicamente o que nós vamos ter de item no nosso HTML? Vai ser um H1 só para colocar um título para a página, tá? Dois inputs, um input do tipo text para demonstrar qual é o número da estação que nós estamos e um input do tipo rádio, do tipo range, beleza? Para a gente poder ir movimentando para um lado e para o outro e uma div que dentro dessa div vai ser onde nós vamos exibir as informações de cada um dos podcasts, tá? Então, baseado nisso, bora codar. Como eu falei para vocês, vamos criar primeiro uma div, ok? E essa div ela vai estar envolvendo todo mundo, porque depois fica melhor para a gente estilizar isso daí. Então, eu vou colocar aqui, ó, div. Ponto, e lembrando que quando eu coloco qualquer elemento, ponto e alguma coisa na frente, ele automaticamente já vai trazer isso daí como o nome da nossa classe, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, div.selected podcast, beleza? Podcast. E aí quando eu der um tab aqui, ó, ele já traz aquilo que eu falei para vocês, ele já traz a div com o nome da classe também, beleza? Além disso daqui, como nós havíamos comentado, vamos ter uma H1, que eu vou dizer que esse H1 vai ser a rádio podcast, beleza?
Poderia ser o nome que vocês quisessem, é só uma descrição lá, um título. Teremos também aqui um elemento que é um input. Então, vamos colocar aqui um input do tipo text, esse primeiro, tá? E aí vamos colocar alguns atributos para esse input. O primeiro atributo que nós vamos colocar é um ID. Por quê? Porque a gente precisa pegar esse input e jogar ele para dentro do nosso JavaScript para a gente manipular ele lá dentro do JavaScript, ok? Então vamos colocar aqui um ID. Eu vou chamar ele de input, tá? Current frequency. Beleza? Vai ser o nome do meu ID. Input current frequency. Que vai ser aí, né? Ele vai ser o input da frequência atual. Lembrando que a frequência é a estação que a gente vai estar do podcast. Beleza? Além disso daqui, nós vamos ter também um valor, que vai ser o valor inicial onde eu quero que ele inicie. Então vamos dizer que as nossas estações começam aí na 87.5, beleza? E esse elemento aqui, ele vai ser aí do tipo somente leitura, tá? Então a gente coloca aqui, ó, que ele vai ser do tipo read only, para ele ser somente leitura, e podemos colocar aqui também um disable, para quê? Para que ele fique opaco, tá? Para que a pessoa não pense que ele tem a possibilidade de tentar editar alguma coisa ali, ok? Então tá bom, colocamos aqui, ó, o tipo do elemento é do tipo text, um ID, um valor inicial, e colocamos aqui que ele vai ser somente leitura desabilitado. Eu vou fazer o seguinte, turma. Além desse input, vamos criar aqui um próximo aqui, ó, que é o input. Só que esse daqui vai ser do tipo range, beleza? E para ele nós vamos ter também algumas propriedades, como o ID, porque a gente vai precisar manipular ele no nosso JavaScript. Vou chamar ele de range frequency, beleza? Porque ele vai ser aí, né, o range da frequência, então é ali o intervalo que a frequência vai poder ser percorrida. Vamos dar uma limitação para ele aqui, ó, com um mínimo. Então, o valor mínimo que ele vai poder ter é de 87.5. O valor máximo que ele vai poder ter é de 108, beleza? Então ele pode ir da frequência 87.5 até a frequência 108, tá? E a gente pode passar aqui, ó, o step, que é de quantos em quantos, né, os passos que ele pode ir. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, que ele vai de 0.5 em 0.5 no step, então ele começaria no 87,5, aí depois ele iria pro 88, 88,5, 89, 89,5 e assim sucessivamente até o valor máximo dele de 108. Mas nesse caso aqui, a frequência de uma rádio ela vai de decimal em decimal em 0.1 para 0.1, né? Então a gente começa lá no 88.5, 88.6, 88.7 e assim sucessivamente, até porque aqui, ó, no nosso arquivo de podcasts aqui, ó, a gente tem aqui o 88,5, aí essa outra rádio aqui, né, é no 90.2, essa é no 92.3, então nós vamos definir aqui que o step do nosso elemento vai de 0,1 em 0,1, beleza? E vamos definir também o valor inicial, aonde que a gente quer que, quando a nossa página seja carregada, né, aonde a gente quer que o input esteja inicializado ali. Então vamos definir aqui o value para ele, como sendo também em 87,5, porque é o menor valor. Então aqui a nossa caixa de texto vai estar especificado 87,5 e o nosso input vai estar correspondente no mesmo valor. Ok? Vamos salvar isso daqui para a gente ver como é que está ficando em tela. Deixa eu mandar abrir aqui, e aí eu já divido a tela aqui também para facilitar para a gente. Open o Live Server. Abriu aqui, beleza. Vamos dividir aqui a tela. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou trazer esse carinha para cá. E aí esse daqui, eu vou dividir ele aqui assim, ó. Pera aí. Esse arquivo de texto aqui eu não vou mais precisar dele, então eu vou fechar ele aqui, tá? A gente já copiou ele para dentro do JavaScript. Aí eu aqui, vamos jogar esse carinha para cá e esse para cá, beleza. E a gente diminui aqui. Certo. Assim dá pra gente ir monitorando o que a gente está alterando, né? Então, ó, temos lá o nosso H1, um arquivo aqui do tipo input text e um outro aqui do tipo
input range, né? E como nós havíamos comentado, aqui agora ficou faltando só uma div. Essa div nós vamos ter que dar um ID para ela também, porque vamos precisar chamar essa div no JavaScript, né? Então, da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, div ponto e algum nome, aqui eu vou dar um div e um símbolo de cerquilha, porque eu não quero criar uma classe, eu quero criar um ID para ela, né? E aí vamos chamar de div podcasts, ok? Aí ele já cria aqui, ó, com um ID quando a gente faz isso. Dentro desse elemento, inicialmente a gente só vai ter um P que vai estar com a seguinte mensagem, tá? Nenhum podcast localizado nesta frequência. Beleza. Opa, escrevi nenhum errado. Nenhum. Beleza, já consertou aqui. Então aqui, ó, nenhum podcast localizado nesta frequência. O que vai acontecer? Conforme a gente for passando para o lado aqui, ó, o nosso input, ele vai alterando a frequência, certo? E à medida que ele vai alterando a frequência, ele vai consultando aquele nosso arquivo que tem as informações dos podcasts. E aí quando a frequência que nós estivermos aqui modificando bater com alguma frequência de lá, aí ele vai renderizar alguma coisa aqui na tela pra gente, tá? E aí isso já vai servir como base, né, para vocês implementarem o desafio prático lá. Então, beleza. De HTML, finalizamos. É só isso daqui, tá? Então, vamos partir agora para a parte de JavaScript. Vamos fazer o JavaScript que é mais fundamental. E depois, conforme for, nós voltamos e fazemos o CSS. Beleza? Então, deixa eu fechar esse carinha aqui. O index a gente não vai mais mexer nele. E agora a gente vai mexer nesse carinha aqui, ó, no script, né? Que é o nosso arquivo de script, onde a gente vai fazer as manipulações dos dados. Então, turma, bora iniciar aqui da seguinte forma. Vamos, primeiramente, vamos iniciar o nosso código com aquela funcionalidade lá de que a gente precisa, né, colocar, fazer essa situação para evitar possíveis problemas, como nós comentamos de que o HTML acabe demorando mais para carregar do que o JavaScript, e aí o JavaScript tentar pegar alguma informação lá de dentro do HTML e ainda não ter sido criado, né, da árvore de elementos do DOM. Então, para a gente prevenir isso daí, nós criamos aqui, ó, um window.addEventListener, dizemos que ele vai ficar ouvindo o evento de load, e quando o evento de load acontecer, vai ser chamada aqui a nossa função start. Beleza? O nome da função poderia ser qualquer outro, lembrando vocês também. Além disso daqui, então, nós vamos ter aqui, ó, a nossa função function start, e vamos verificar aqui se está tudo dando certo, console.log, e vamos colocar aqui um oi, só para a gente ver se ele está conseguindo cair dentro dessa função aqui, beleza? Então vamos abrir aqui o console do nosso navegador, deixar ele aqui assim, vou diminuir um pouquinho ele aqui, aí acho que isso daqui tá de bom tamanho. Mas não deu certo, né? A gente está aqui com a nossa função start, mas ele não apareceu aqui no console o oi. Eu acho que eu não criei o vínculo aqui no index.html, né? Exatamente, ó. Então faltou criar aqui o vínculo aqui, ó. Então vamos criar aqui, né, o vínculo com script src. A gente tem que navegar até a pasta JavaScript e vincular com script.js. Beleza. Então aqui agora, ó, já até salvei, ele já até carregou aqui, né, o nosso oi no console, só para a gente testar. Então, basicamente, tá, não esqueçam de criar o vínculo aqui, ó, do arquivo JavaScript com o arquivo HTML, beleza? E aí nós conseguimos precaver aqueles possíveis bugs lá com essa opção aqui, tá bom? O que nós vamos iniciar fazendo então, turma?
Vamos começar fazendo a seguinte questão. Vamos iniciar aqui, ó, trabalhando em cima desses dois inputs aqui, tudo bem? De que maneira? A primeira coisa que nós vamos trabalhar em cima dele, então, vai ser fazer com que, à medida que a gente vai mexendo aqui para um lado e para o outro, ó, esse input aqui, ele tenha que ir sendo renderizado junto com a nossa modificação aqui, beleza? Então vamos iniciar trabalhando em cima disso daí. Bom, primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar esses dois elementos lá na nossa árvore de elementos do DOM, né? Então vamos criar aqui uma variável e eu vou chamar eles, eu vou chamar basicamente com o mesmo nome que eu dei nos IDs, tá? Para facilitar aí. Então, lá no ID nós demos um input current frequency, né? Que seria esse carinha aqui, ó, do input. E vamos dizer que ele vai ser igual a quê? Vai ser igual a um document. E aí fica a critério de vocês, né? Se vocês querem fazer com query selector ou com get element by id, vai ficar aí a critério de como vocês preferirem. Eu vou buscar ele aqui com get element by id, beleza? Então, ó, document.getElementById by id, e aqui dentro a gente coloca o id dele, que basicamente é o mesmo nome que nós demos para a variável. Então, vou dar um Ctrl C dali, Ctrl V daqui, ok? E aí ele vai lá na nossa árvore de elementos do DOM e vai pesquisar esse carinha aqui, ó. Vamos só ver se está dando tudo certo. Ao invés de dar um console log aqui um oi, vamos dar um console log no input, tá? Então aqui, ó, input current frequency, e ele trouxe aqui exatamente o carinha que nós queríamos. Show de bola. Então, por enquanto é isso que nós queremos mesmo. Outra coisa que nós precisamos fazer é pegar quem? É pegar esse outro input aqui, beleza? Então bora lá, ó. Let, nós demos o nome para ele de range frequency, né? Range frequency é igual a document.getElementById. E aqui a gente vai colocar o mesmo nome, né? Que foi basicamente o mesmo que nós demos para a variável aqui. Lembrando que se vocês deram um nome diferente, é só vocês especificarem certinho o nome que vocês quiserem aí, beleza? Só para a gente sanar a nossa dúvida se ele selecionou o cara certo também, vamos pedir aqui para ele buscar o nosso... como é que é o nome mesmo? Deixa eu olhar aqui de novo. Range Frequency, né? Então vamos pedir para ele dar um console aqui no nosso Range Frequency. E aí também, ó, ele já mostrou que ele pegou certinho aqui o nosso elemento. Beleza. Então, primeira coisa que nós temos que fazer já foi feito, que é pegar os dois elementos do que vai sofrer manipulação, né, do nosso HTML e trazê-los para dentro do JavaScript. Agora, basicamente, a gente consegue trabalhar com esses dois carinhas, tá? O que nós queremos fazer, turma? Nós queremos fazer o seguinte: quando acontecer uma mudança nesse item aqui, né? Quando acontecer uma mudança neste elemento, o que tem que ser feito? Esse outro de cima tem que ser alterado junto, certo? Então nós precisamos adicionar aqui, ó, um listener nesse elemento aqui, ó, um ouvinte, né? Um ouvidor nele, para que quando acontecer alguma mudança nele, ele possa executar uma determinada função, tá? Então, dentro da função start aqui, ó, já vamos criar isso. Por que dentro da função start? Porque, lembrando, a função start ela vai ser disparada, né? Ela vai ser carregada assim que acabar o load da nossa página. Então, assim que a função start for chamada, a gente já quer que essa propriedade aqui, ó, tenha esse ouvinte, tá? Então vamos chamar aqui o nosso range frequency, que é esse elemento aqui de barra, beleza? E vamos dar aqui para ele um add event listener. E aí aqui para esse add event listener, nós temos a opção de passar aqui um evento do tipo input, beleza? Que esse evento do tipo input, ele vai ficar fazendo a monitoria de quando o nosso elemento vai para um lado ou para o outro, tá? E lembrando que depois da gente colocar qual é o evento que vai acontecer, né? Então nós adicionamos ali que o evento que vai ser ouvido é o evento de input. E aqui a gente pode colocar uma determinada ação que vai acontecer quando o evento aqui, né, for disparado.
Beleza? Então, a função que nós vamos escolher aqui para acontecer pode ser um nome qualquer, mas eu vou chamá-la de... só por uma convenção do desenvolvimento em React, tá? Que as funções elas são chamadas de handle alguma coisa, então eu vou colocar ela de handle range value, ok? Opa, vamos lá, aqui ó, handle range value. Então eu estou aqui, né, fazendo uma modificação em cima do range de valores, tá? Então ele vai disparar essa função. Consequentemente, eu salvei aqui e ele me deu erro no meu console, né? Por que ele deu erro no console? Porque automaticamente ele já tentou criar essa função aqui, né? E aí essa função ela não está definida. E por conta disso que ele está dando aquele erro ali no console. Ó. Então tá vendo aqui, ó, handle range value is not defined na start, né? Na função start. Então vamos criar ela aqui embaixo, ó. Handle range value como uma função, só faltou eu colocar aqui a palavra function, né? Então vamos aqui, ó, function handle range value, e só para a gente ver aqui, ó, console.log oi, beleza? E aí conforme eu for mudando aqui para o lado, ele vai começar a aparecer oi aqui, ó. Então, ó, olha lá, tá vendo, ó? Eu vou para um lado, vou para o outro, ele começa a aparecer aí o oi para nós, beleza? Então, isso daqui a gente já viu que já está funcionando, ele já está monitorando essas informações. Basicamente, o que nós precisamos fazer agora é pegar esse dado que está aqui dentro aqui, ó, do nosso input e jogar ele aqui dentro dessa variável aqui em cima, dessa caixa de texto aqui em cima, né? Beleza. Turma, vocês lembram que nós havíamos comentado que quando a gente seleciona um dado do DOM, a gente consegue utilizar algumas propriedades dele. E aí, uma propriedade que nós podemos utilizar é essa daqui, ó. Vou jogar no console só para vocês poderem visualizar, console.log. E aí aqui dentro eu vou jogar quem, ó? Eu vou jogar o meu range frequency ponto value. Beleza? Então, tô pegando aqui, ó, meu range frequency ponto value dele. E aí agora, ó, conforme eu vou mexendo para um lado e para o outro, ó, tá vendo lá, ó, que ele vai pegando o valor que o meu elemento está, ó. Então, se eu for mexendo para um lado e para o outro, de 0,10 em 0,10, como a gente havia programado, né, ele vai aparecendo ali no console, tá bom? Então, com essa propriedade aqui, ó, .value, a gente consegue acessar o valor de um determinado elemento, principalmente se esse elemento for do tipo input, tá? Então, com o tipo input, a gente tem essa possibilidade de acessar o ponto value dele, o valor dele, ok? Que foi o que nós fizemos aqui, só jogamos ele dentro de um console para poder visualizar essa sentença aqui, essa situação. Então tá, feito isso, a gente já consegue, né, saber que conseguimos armazenar essas informações. Por que que nós não fazemos o seguinte então, ó? A gente pode, ao invés de passar ela no console, passar do seguinte jeito, ó. Então eu tirei lá o meu console e ao invés de jogar dentro de console, eu vou jogar onde? Eu vou jogar dentro do meu input current frequency ponto value, certo? Então nós estávamos com ele dentro do nosso input e agora, ao invés de a gente jogar ele dentro do nosso input, a gente jogou ele dentro do nosso input current frequency, que é esse item daqui de cima, né? E aí estamos alterando a propriedade de value dele também, tá? Então se a gente for aqui agora, ó, tá vendo, ó? Para um lado e para o outro, né? Ele não está mais aparecendo no console, ele está aparecendo dentro do nosso input conforme que nós definimos ali. Beleza? Então com isso daqui a gente já consegue criar o nosso primeiro passo, tá? Nosso primeiro passo já foi atingido o objetivo, que era fazer essa situação aqui, ó. Conforme a gente vai mexendo para um lado e para o outro, ele vai renderizando ali em cima a frequência das nossas possíveis rádios de podcast, beleza? Legal.
Eu poderia até fazer diferente, eu poderia abstrair isso daqui um pouquinho mais da seguinte forma. Se de repente para você isso daqui ficou claro, se você não vai se confundir, você pode deixar assim, mas poderíamos fazer diferente, ó. Nós poderíamos criar aqui uma variável, tá? Então eu vou criar aqui uma variável que vou criar ela de forma global, beleza? Porque eu vou querer reaproveitar ela em um outro ponto. Por quê? Porque da maneira que está nesse momento, a gente vai precisar aqui, ó, toda vez que querer pegar a frequência, está utilizando esse input current frequency.value, né? Mas nós poderíamos criar uma variável global e armazenar os dados dentro dessa variável global para passar ele para lá. Mas vamos deixar assim mesmo. Opa, apaguei coisa a mais. Vamos deixar assim mesmo e depois, se houver a necessidade, a gente altera. Porque aí não confunde muito vocês. Acho que por enquanto está bem tranquilo aqui esse código, tá? E aí dentro dessa função aqui, ó, handle range value, né? Então quando acontecer aqui essa mudança de um lado para o outro, além dele alterar aqui o nosso campo do input text, ele vai fazer o que? Ele vai ter que verificar lá dentro daquele nosso, sabe o nosso arquivo de podcasts que nós temos lá? Ele vai ter que verificar lá dentro daquele arquivo se essa frequência aqui existe ou não lá dentro. Beleza? Porque se existir, ele tem que renderizar uma outra coisa aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui dentro também que ele vai alterar o dado do nosso input e além de alterar o dado do nosso input, ele vai executar uma outra função, tá? Eu poderia até criar a minha função direto aqui dentro, né? A lógica da minha função direto aqui dentro, mas só para a gente manter o nosso código melhor organizado, vamos fazer diferente. A gente só chama a função aqui, ó, e como essa função ela vai lá no arquivo de podcasts que nós temos os dados e vai fazer uma busca lá dentro, então vou chamar a função de find podcasts, find podcasts, só find podcasts, beleza? E aí aqui dentro a gente vai precisar passar o quê? Aqui dentro a gente vai precisar passar esse nosso elemento aqui, ó, que é o range frequency.value, tá? Então a gente vai jogar ele aqui dentro, ó. Porque isso daqui vai vir como um parâmetro, né? Quando a gente ainda não tem essa função aqui, find podcast, mas a gente vai criar ela aqui embaixo agora, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, function find podcast. E aqui ele vai ficar esperando a receber um valor, né? E eu vou dizer que o valor que ele vai receber se chama frequency. Beleza? Que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Que é exatamente o que a gente está passando, né? A gente está passando a frequência, né? Então, ele está pegando o valor aqui da nossa modificação e está passando ela aqui quando ele chama a função findPodcast. Nós especificamos aqui o valor que está sendo passado e aí ele cai aqui dentro, né? Com o nome de frequência, porque a gente colocou esse nome, mas eu poderia colocar aqui qualquer coisa. Eu poderia colocar aqui keyword, que ele funcionaria, tá? O importante é o valor que está sendo passado aqui. Mas vamos deixar como frequency, porque a gente sabe que se trata da frequência, ok? Aí o que vai acontecer, turma, dentro desse elemento aqui, dentro dessa função? Vai acontecer a seguinte questão. Nós vamos precisar, como eu falei para vocês, nós vamos precisar ir até o nosso outro arquivo, que é esse arquivo aqui, ó. Cadê? Podcasts, beleza? A gente vai precisar vir até esse arquivo aqui e fazer uma verificação, né? Se a frequência que está sendo recebida aqui, ó, que é de acordo com a modificação aqui desse input, se ela bate com algum desses elementos de ID que nós designamos aqui, beleza? Se ele bater, tem que ser renderizado alguma coisa aqui embaixo. Se ele não bater, mantém essa frase aqui, ó, nenhum podcast localizado nesta frequência. Beleza? Deu para entender essa lógica, né? É o próximo passo que nós vamos fazer. Então tá bom. O que nós vamos fazer aqui nessa situação então? Vamos só testar para ver se está chegando aqui dentro dessa nossa função aqui, ó, find podcast, se está chegando a frequência certinho. Então vamos dar aqui, ó, um console.log de frequency.
E aí aqui, à medida que a gente for mexendo aqui para um lado e para o outro, aqui no console tem que aparecer a mesma frequência que está aparecendo dentro dessa caixa de texto, tá? Então vamos ver, ó. Ó, 91.5, 91.5. 98.2, 98.2. Então, beleza. Então, vocês percebem que aqui, ó, esse frequency que a gente está passando aqui, ó, é o mesmo dado que está aqui em cima, né? Então, a gente já sabe que está chegando bonitinho, está chegando certinho. O que nós vamos precisar fazer para comparar lá o nosso dado com esse daqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Dá para a gente criar um for, beleza? Então vamos criar aqui, ó, um laço de repetição. Vamos criar um for. E aí para esse for, nós vamos dizer o seguinte. Nós vamos criar aqui, ó, como é a estrutura do for, né? A gente precisa colocar um contador, que geralmente esse contador é iniciado em 0. Beleza? Além desse contador, nós precisamos delimitar até quando que ele vai percorrer as nossas informações. Então, esse contador, esse for, ele vai ficar sendo repetido ali até que o i, que é o nosso contador, seja, né, enquanto isso seja menor que o nosso podcast ponto length aqui, e aí i mais mais. Vamos entender essa lógica aqui então, para ela não ficar confusa na nossa cabeça, tá? Nós temos aqui, ó, um contador, beleza? Esse contador ele é iniciado em 0. E esse for aqui, ele vai ficar sendo executado até que o que aconteça? Até que o nosso podcasts data. Quem é podcasts data? Podcasts data é o nosso elemento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Podcasts data é esse nosso elemento aqui, ó, esse nosso array, tá vendo? Então ele vai percorrer o nosso array aqui, né, até o tamanho total dele. Então aqui, ó, enquanto o i for menor que o podcasts data.length, ele vai ficar percorrendo e vai dar um i++. Beleza? Com isso, a gente precisa fazer uma coisa. Se eu só salvar isso daqui, ó, vou salvar, tá? E vou tentar modificar aqui, ó, o meu dado aqui para um lado e para o outro, ó. Olha lá, ó. Ele começou a dar erro. Por que que ele deu erro, galera? Porque ele está dizendo aqui, ó, que podcasts data is not defined, beleza? A gente está vendo que ele está definido aqui, né? Só que ele está em outro arquivo diferente. Então a gente precisa fazer com que os dois arquivos de JavaScript se conversem entre eles. Por quê? Porque esse arquivo aqui, ó, que a gente está desenvolvendo a nossa lógica JavaScript, ele precisa pegar informações que está nesse outro arquivo aqui, que são os dados do podcast, tá? Como é que a gente faz para que eles possam se conversar? Simples. Basta aqui no nosso HTML, ó, então vamos voltar no nosso HTML, basta aqui no nosso HTML nós chamarmos também o nosso outro arquivo lá do podcast, tá? E aí a gente chama antes, né? Por quê? Porque ele vai carregar primeiro o outro arquivo e depois ele carrega o nosso aqui que vai estar fazendo o uso do outro arquivo. Então simplesmente a gente vai chamar aqui, ó, scripts, passando aí que a gente quer acessar a pasta JavaScript, JS, né, que é o nome da nossa pasta, e o arquivo que a gente quer pegar é esse daqui, ó, podcasts.js. Beleza? Simples, né? A gente só salva aqui, ó, essa modificação. O nosso HTML se encarregou de carregar esse arquivo aqui também, beleza? E agora eles já conseguem se comunicar, né? Especificamente, no caso, o script consegue enxergar o podcast, porque o podcast já tinha sido carregado. Agora, se a gente voltar aqui, ó, no nosso elemento e for carregando aqui para o lado, ó, olha lá, ó, ele já não dá mais um erro. Percebe? Ele não faz nada, né? Porque aqui dentro do nosso for nós não colocamos nada. Mas ele já não dá mais aqui, ó, nenhum tipo de erro. Tá? Por quê? Porque agora os dois itens conseguem se conversar. Combinado? Então, para fazer com que os itens com JavaScript diferentes se comuniquem, basta a gente fazer esse tipo de situação aqui, ó. Beleza, agora dentro aqui da nossa lógica, do nosso for, o que nós vamos definir aqui, turma? Nós vamos definir o seguinte, vamos criar aqui, ó,
para a gente não ficar toda hora tendo que colocar podcasts, data e o valor do i dele, vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar aqui uma variável e vamos chamar essa variável de current podcast, beleza? Que vai ser o podcast atual, ok? E aí esse podcast atual ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao nosso podcast data no vetor i, tá? Então, vamos lá, ó. Esse podcast data aqui é esses itens aqui, ó, certo? É aqui o 88,5, o 90.2, 92.3 e assim sucessivamente. E a gente está atribuindo cada um daqueles itens daquele array dentro dessa variável aqui, ó, current, até escrevi errado, current, agora sim, current podcast. Por quê? Porque aí quando a gente quiser utilizar algum desses itens aqui do nosso podcast, a gente usa essa variável aqui, ó, que é o podcast atual. E não precisa ficar passando podcasts data no tamanho i, porque a gente não precisa ficar se preocupando de quem é o i da vez, né? Quem é ali a interação da vez, tá bom? Então com isso daqui facilita um pouquinho aí o nosso fluxo de informação. Basicamente essa variável aqui só vai estar armazenando cada um desses dados aqui. Inclusive vamos até fazer o teste, ó, para fazer o tira-teima. Vamos dar console log, né? Tá difícil de entender? Dá console log e vamos ver o que ele está representando. Vamos colocar aqui, ó, current podcast. E aí vamos ver aqui, ó, o que ele vai apresentar para a gente, ó. Então eu vou passando para o lado aqui, ó, tá vendo aqui? Ele já começou a modificar aqui para nós, ó. Então o que ele representou aqui para mim dentro do meu for, ó? Ele encontrou o 88,5 com todas as informações dele, encontrou o 90.2 com todas as informações dele, encontrou aqui o 92.3 e assim por diante, tá bom? Então, nós já conseguimos fazer aqui com que os nossos dados de um arquivo possa ser exibido em outro e com uma interação dentro de um for, beleza? Então, esse current podcast aqui, ele representa somente essas informações aqui, ok? Vamos limpar esse console log, que era só para a gente entender. O que nós vamos fazer agora, turma? Nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente precisa identificar se o valor que está aqui, ó, dentro dessa caixa de texto ou que está aqui nesse input aqui, se ele bate com algum dos valores aqui do ID dessas informações, tá? Então a gente vai fazer uma verificação. Como que é essa verificação? É muito simples, ó. A gente vai fazer aqui, ó, if, beleza? Então, se eu quero verificar o quê? A frequência, né? Lembrando que a frequência é o que está dentro dessa caixa de texto. Então aqui, ó, se a frequency, né, a frequência for igual, 3 iguais aí, a quê? Eu quero que ele seja igual a quê? Eu quero que ele seja igual ao ID do meu elemento, né? Então aqui, ó, ele tem um ID que é a frequência do determinada estação de rádio. Então se ele for igual ao nosso current podcast.id, e aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode colocar aqui só um console log, e dizer aqui para ele exibir encontrado, beleza? Encontrado. Vou colocar dentro de um assim, ó, encontrado. E aqui vamos concatenar com a frequência. Só para a gente ver essa lógica sendo aplicada passo a passo, tá? Então, ó, se a frequência, quem é a frequência? A frequência é esse elemento aqui, ó. Se ela for igual ao currentpodcast.id, ele vai exibir alguma coisa aqui pra gente. Então vamos ver aqui, ó. Por enquanto nada, né? Vou até indo na setinha do teclado aqui pra gente ver, ó. 88.2, 88.3, 88.4, 88.5. Beleza? Então ele deu a mensagem aqui, ó. Encontrado 88.5. Por quê? Porque ele encontrou aqui, ó, que esse dado, né, 88.5, bate com algum dado daqui de dentro, ó. Certo? Vocês viram que antes do 88.5 ele não apresentou nada. Chegou no 88.5, ele veio aqui, bateu e verificou que existe. Por que isso aconteceu? Porque a gente está percorrendo aqui, ó, dentro desse for, todos os itens daquele nosso array. Se eu continuar aqui, ó,
continuar passando aqui, o próximo acho que era, aí ó, 90.2, encontrou também, beleza? Então, ele sempre está acontecendo ali aquele for, certo? E aí, basicamente, o que nós podemos fazer aqui agora, galera? Nós podemos fazer uma verificação que quando acontecer aqui, ó, essa informação bater, ele vai retornar para a gente qual é a frequência que foi encontrada, tá? Então, isso daqui ele só está verificando se a frequência bate com alguma rádio cadastrada. Se acontecer de bater, aí ele vai e retorna essa informação para dentro de uma determinada variável. Pode ser essa a lógica que a gente está aplicando, tá? Ou uma outra lógica diferente. Então, aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse console, que era só para nós podermos visualizar. E vou criar aqui, ó, uma variável, tá? Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar ela de found in podcast. E vou dizer que, por enquanto, ela vai ser igual a nulo aqui, ó. Tá? Por que ela vai ser aqui igual a nulo? Ela vai ser iniciada em nulo, beleza? E aqui dentro, se acontecer de a nossa frequência bater com determinada ID de podcast, então a gente pega aqui o nosso founded podcast e diz que ele é igual a esse carinha aqui, ó. Tanto faz, né? Eu posso dizer que ele é igual ao current podcast ou igual a frequency, mas eu vou colocar aqui, ó, que ele é igual ao current podcast. Que aí ele pega todas as informações de lá. Beleza? Então, percebam que a gente tem essa variável aqui, que é o podcast encontrado. Ela sempre é iniciada em nulo quando ela cai aqui dentro da nossa função de procurar o podcast. E aí, se acontecer aqui, ó, de bater uma determinada frequência com um determinado ID de podcast, que foi o que nós estávamos visualizando aqui, essa variável que nós criamos aqui em cima, ela vai ser atribuída ao que nela? Vai ser atribuída às informações do podcast, tá? Então, vamos até aqui, ó, só para a gente não ficar com dúvida, console.log found podcast. E vamos visualizar o que ele vai trazer aqui, ó. Mas basicamente ele vai trazer todas as informações do podcast, ó. Por enquanto, ó, nulo, 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 nulo. Aí quando cair na frequência certa, ó, agora, ó, 88.5, ó, ele trouxe aqui as informações lá do nosso elemento do podcast syntax, beleza? Então tá aqui, ó, syntax. Mesma coisa adiante, ó, nulo, 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 nulo. Quando a gente cair lá no 90.2, ó, 90.2, traz as informações do Fala Dev. Beleza? Então, por enquanto, é isso que nós vamos estar fazendo, tá? A gente só está aqui, ó, armazenando dentro desse Found Podcast as informações de cada um dos podcasts que foram encontrados, tá? E aí esse console log aqui era só para vocês poderem visualizar. Fechou, beleza. O que nós precisamos fazer aqui agora, turma? Nós precisamos fazer o seguinte. A gente já está conseguindo, né, encontrar aqui as informações de cada um dos podcasts, só que como nós havíamos combinado, quando o podcast é encontrado, ele tem que ser exibido aqui embaixo, né? Ao invés de ter essa mensagem nenhum podcast localizado, ele tem que exibir as informações do podcast, certo? Então vamos fazer aqui, ó, uma verificação, que seria o que, ó? Se, e aí aqui a gente pode colocar o que, ó? A gente pode colocar o nosso founded podcast, tá? E lembra que eu ensinei para vocês o que representa aqui, ó? Uma exclamação é o que, turma? Vocês lembram que uma exclamação nós havíamos comentado que era a negação, né? Então, por exemplo, se esse item aqui ele retorna um true, com uma exclamação ele retorna um false, um falso, né? Só que se eu colocar duas exclamações, ele vai fazer qual verificação? Ele vai verificar se o dado é falseável ou verdadeirável. Lembra disso que nós falamos lá nas aulas quando a gente estava falando dos operadores? Então, entrou aqui um exemplo prático dele, ó. Por quê? Porque esse founded podcast, ele está guardando o que para mim? Ele não guarda um valor, né? Como a gente viu aqui, ó, ele não guarda um valor de true ou false, né? Ele guarda um valor de um objeto. Ele tem informações aqui dentro. E aí a gente pode utilizar esse carinha aqui, ó, o falseável e o verdadeirável,
Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que dependendo do valor, ele retorna true ou false para essa situação? Então, por exemplo, se dentro desse carinha aqui, ó, desse Founded Podcast, nós tivéssemos os dados 0, nulo, vazio, né? Vazio e false também, ele retornaria que as informações são falsas. Então ele retornaria um falso para a gente. Já se a gente tivesse um ou qualquer outro valor ali, né? Um no caso, ou qualquer outro valor positivo. Aqui em cima também tem um undefined. Então deixa eu pôr aqui, ó, undefined. Que também é undefined também é um dado falseável. Se nós tivéssemos aqui, ó, uma string que tivesse coisas dentro. Aí aqui poderia ser qualquer coisa, beleza? Qualquer coisa dentro dessa string. Ou tivéssemos aqui um true, ele, true, ele retornaria que o valor é verdadeirável, né? Que é o truth e o false. Então por isso que a gente está utilizando aqui, ó, exclamação, exclamação. Para ele verificar se existe alguma coisa ali dentro ou não, tá? Então se a gente for seguir a nossa lógica aqui, ó, a nossa variável está iniciada como nulo, certo? Ele vai percorrer dentro desse for. Se ele não encontrar nenhuma frequência que bata com um podcast, essa variável aqui ela não vai ser alterada, porque ela não vai cair dentro desse if, e vai continuar como nulo, e aí aqui ela vai retornar um falso, certo? Se ela cai dentro desse if, é porque ela encontrou uma frequência que bate com um determinado podcast, aí ele vai alterar esse founded podcast, que é o nosso item de verificação aqui, para um valor que é esse que a gente está aqui, ó, de um objeto, e aí isso daqui passa a ser verdadeirável, tá? Então, basicamente aqui a gente só vai fazer o seguinte agora, ó. A gente vai dizer que se isso daqui, ó, retorna um verdadeiro, né, um verdadeirável aí, um truth, nós vamos chamar uma função que é vou chamar ela de render items, beleza? Items. Se caso não, a gente vai colocar aqui que dentro dessa div aqui, né, nós vamos querer que apresente essa mesma mensagem aqui, ó, nenhum podcast localizado, tá? Então, percebam que agora a gente já está nessa parte final, a gente já está querendo aqui, ó, manipular essas informações aqui embaixo, ok? Como é que nós podemos fazer isso? Eu preciso selecionar essa div, tanto é que aqui no nosso HTML, ó, a gente deu um nome para essa div, né, chamou ela de div podcasts, porque é dentro dela que nós vamos modificar as nossas informações. E aí, aqui dá para a gente fazer o seguinte, ó, como a gente vai usar ela de uma maneira geral, a gente pode criar ela aqui em cima, no nosso HTML, no nosso JavaScript aqui em cima, ó. No mesmo lugar onde a gente selecionou a caixa de texto e o input, a gente pode selecionar a div, ó. Então eu vou chamar ela de div. O mesmo nome que nós demos para ela lá eu vou utilizar aqui, tá? Que era div podcasts é igual a document.getElementById e aí esse mesmo nome aqui. Tá. Agora a gente já tem essa div aqui embaixo, né? E aí a gente consegue fazer a manipulação dela, beleza? Que é o que a gente vai fazer aqui no else, ó. O que nós vamos fazer aqui dentro desse else, então, turma? É bem simples. Nós temos a possibilidade de... Lembra que em um dos exemplos também a gente utilizou lá a propriedade innerHTML? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Nós vamos pegar a nossa div, que nós chamamos ela de div podcasts, beleza? E vamos passar aqui a propriedade para ela, ó, innerHTML, sendo primeiramente igual a isso daqui, ó. Eu vou esvaziar a minha div, beleza? Coloquei que ela vai ser igual a nada, igual a vazio. Então vamos visualizar aqui isso daqui na prática, né? Eu tenho que mexer aqui, ó. Olha lá, ó. Sumiu, tá vendo? Vou recarregar aqui a minha página aqui em cima, ó. Ela vem com isso daqui, mas conforme eu vou passar aqui pro lado, ó, passei pro lado, ela sumiu. Por quê? Porque ela caiu dentro desse else aqui e zerou a nossa página. Inclusive, ó, se eu quiser fazer isso aqui agora, ó, divpodcast.innerHTML, e aí eu posso colocar aqui, ó, um HTML, por exemplo. Colocar aqui um H1, olá.
beleza? E fechar aqui o meu H1. Então, ó, agora, se ele não encontrar nenhuma dessas informações aqui, né, ele tem que aparecer um olá. Então, ó lá, olá, viu? Beleza? Então, a gente consegue fazer esse tipo de manipulação aqui. Nesse sentido, a gente vai fazer o quê? Ó? Eu vou criar aqui um P, que vai ser um P que vai estar com aquela mesma mensagem que estava antes, né? Vou até copiar ela aqui, ó, Ctrl C, e colar ela aqui dentro, Ctrl V. Tá? Então ficou bem simples, eu acho, aqui, né? Ó. Se ele retornar algo verdadeiro, ele vai chamar essa função aqui, ó, render items. Se não, ele vai manter essa informação aqui na tela. Beleza? Vamos ver se está dando certo, ó. 87.6, certo? Vamos. Até 88,5 aqui, ó. Vai entrar no 88,5. Certinho, né? Ó. Ele deu o erro aqui. Por que ele deu erro? Porque ele está esperando aqui, ó, o render items, mas a gente ainda não definiu o render items. Mas a nossa lógica já deu certo. Agora basta a gente vir aqui, ó. Deixa eu vir aonde? Aqui, depois dessas chaves. E criar aqui a nossa função, ó. Function render items. E aqui dentro dessa função render items, a gente só vai ter a necessidade de fazer o quê? Só vai ter a necessidade de exibir as nossas informações aqui embaixo nessa div. Tá? Vamos fazer isso juntos então? Se caso vocês tiverem com alguma dúvida, a gente já vai explanando essas dúvidas. Então, ó, o meu render items, ele vai exibir aqui embaixo, né, as informações de quem? De cada um desses podcasts. Então ele vai exibir aqui, a gente pode exibir o título, podemos exibir aqui uma breve descrição, a imagem e um link. Beleza? O ID acho que não tem a necessidade não. Tá? Se de repente a gente vê aqui alguma maneira de implementar o ID, a gente até pode. Mas o importante é o título, a descrição, imagem e link. Então vamos criar aqui juntos, ó. Essas informações aqui, elas estão contidas onde, galera? O ID, title, description, image, né? E link, eles estão contidos aqui dentro desse carinha aqui, né? Ó, lembra desse Founded Podcast, que a gente até estava exibindo ele aqui em console? Então a gente pode esperar ele aqui, ó. A gente pode esperar da mesma forma que nós fizemos aqui em cima, ó, com o frequency. A gente pode dizer que essa nossa função vai receber um parâmetro, tá? E eu posso chamar aqui do nome que eu quiser, vou chamar de podcast. Beleza? E aqui dentro, aqui, ó, eu passo exatamente ele, que é o podcast encontrado, né? O found podcast. E agora vamos só dar aqui um console log, só para a gente ver se está chegando até esse ponto aqui. Console log é podcast. Podcast. Que é essa informação que está chegando aqui, ó, como um parâmetro para a gente. Então, lá ele tem que dar no console agora, né? Ah lá, beleza? Então ele deu aqui no console as informações aqui do podcast, ó. Description, ID, image, link e tudo mais. Então beleza, a informação está chegando até aqui pra gente. Agora basta a gente criar essas informações em tela, tá? Da mesma forma, mais ou menos, como a gente fez lá no CRUD, né? Então lá naquele exemplo do CRUD, a gente foi criando os elementos e foi adicionando eles em tela e tudo mais. Aqui vai ser bem similar, beleza? Então, bora fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui o nosso primeiro elemento, tá? Eu vou chamar ele de connect, tá? Mas o nome pode ser indiferente. Eu vou chamar ele de connect aqui. O que esse connect vai fazer? Ele vai meio que nos posicionar o link para que a gente possa ser redirecionado para a página oficial de cada um dos podcasts, tá? Então ele vai nos conectar aí ao podcast. Eu vou dizer aqui, ó, que essa minha variável connect, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a um document.create, beleza? Create element. Então a gente está criando um elemento aqui, ó. E lembrando que quando a gente cria um elemento, esse elemento é um elemento do HTML. Então eu vou querer criar aqui um H4, tá? Então, ó, essa minha variável connect, ela representa um H4, beleza? Lá do nosso HTML. Aí aqui a gente pode fazer assim, ó, connect ponto
text content é igual a, vamos colocar aqui uma frase, quer ter acesso ao site oficial do podcast, clique. Não, esse clique aqui eu vou deixar para depois. Vou deixar assim por enquanto, beleza? E aí o clique aqui a gente monta ele como um link. Então, ó, o nosso H4 vai ter essa referência aqui, ó, tá? Então ele vai ter essa mensagem aqui. Vamos ver se está dando certo. Qual é a nossa primeira frequência? 88,5. Opa, não deu certo. Vamos ver o porquê. Cadê? Não joguei ele em tela, né? Eu tenho que jogar ele em tela. Eu só criei o elemento aqui, mas eu não joguei ele em tela ainda. Então vamos lá. Para jogar ele em tela, a gente tem que pegar a nossa div, né? Que é... esqueci o nome da div. Deixa eu ver aqui em cima. Div podcasts. Então eu tenho que pegar essa minha div aqui, né? Então, ó, div podcasts. E dá para ela aqui, ó, que ela vai adicionar um filho, né? Então, vou colocar aqui, ó, div podcasts.append. Cadê? Append. E aqui no append, a gente diz quem é que a gente quer adicionar nela, que no caso é o connect. Agora ela tem que dar certo. Vamos ver. Chega lá no 88,5. Ah lá, ó. Beleza, ó. Olha lá, já está funcionando certinho, ó. Quer dizer, quase certinho, né? Quando a gente não tem nenhuma frequência que bate com um determinado dado, ele não aparece nada. Quando a gente cai aqui, ó, quer ter acesso ao site oficial do podcast, ele já renderiza e some de novo. A gente só tem que limpar essa informação aqui, né? Então vamos limpar essa informação, a gente pode limpar ela aqui em cima, ó. A gente chama aqui a nossa div podcast .innerHTML é igual a vazio, beleza? Então ele vai limpar a nossa div podcast aqui, ó. Quando ele cair dentro dessa nossa função aqui, render items, ele limpa a nossa div podcast, todo o HTML dela, e depois ele insere essa outra que nós criamos aqui. Vamos ver de novo, ó. Opa, lá, ó. 88.3, 88.4, 88.5. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Tá funcionando certinho já aqui, ó, a nossa renderização. Beleza? Basta a gente ir adicionando os próximos itens dentro da nossa div aqui. Então já criamos o primeiro, vamos criar agora o link de fato, né? Vou criar aqui, ó, let, vou chamar ele de link, tá? Vou dizer que ele é igual a um document.createElement. Vai ser um má que a gente vai criar aqui, beleza? Então criamos aqui, ó, um elemento que é do tipo A. E esse link aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Link, para trabalhar com o link, a gente tem a propriedade href dele, né? Então aqui na propriedade href dele, a gente pode pôr assim, ó, link.href é igual a quê? E aí, turma, vamos fazer até o seguinte antes disso daqui, ó. Deixa eu comentar isso daqui para mostrar para vocês. Vamos supor que aqui, ó, eu queria, ao invés de exibir essa mensagem aqui, eu queria exibir o título do podcast, tá? Então eu vou tirar esse texto aqui, ó. Vou dar aqui um recortar. E vamos dizer que eu queria exibir o título do podcast. Lembram que aqui, ó, a gente, nesse nosso arquivo, a gente está recebendo as informações do podcast? Então, se a gente coloca isso daqui, ó, podcast, vamos ver o que ele vai acontecer, ó. Vamos lá. Olha lá, ó. Ele traz pra gente um objeto, né? Então, não é isso que a gente quer exibir. Por quê? Porque ele está trazendo pra gente como um objeto. Mas já que ele é um objeto, a gente pode acessar as propriedades dele. Como, por exemplo, aqui, ó, a .id, beleza? E aí, se a gente for lá agora, ó, olha lá, ó, ele traz o ID. A gente pode colocar aqui, ó, .description. E aí aqui, ó, se a gente for lá, ele traz a descrição. .title aqui também, ó. Tá vendo? Então ele trouxe aqui também o title do nosso objeto, tá? E com isso daqui, a gente tem acesso a todas essas informações aqui, ó. Quem que a gente quer pegar? A gente quer pegar esse carinha aqui, link, certo? Então, bora fazer isso daqui. Deixa eu só desfazer esses exemplos que eu estava demonstrando para vocês. E vamos voltar aqui para baixo
para a criação do nosso link. Então aqui ó, a gente vai pegar, né, para o nosso href quem? O podcast.link. Perfeito? Porque aí ele vai adicionar aqui ó, no href do nosso elemento link, esse link daqui. Certo? E aí a gente pode colocar também o que esse link vai conter. Com o link.textContent, né? Da mesma forma que nós fizemos aqui em cima, ó, com o connect, que no caso era um H4, né? E a gente pode colocar aqui ó, um clique aqui. Beleza? Então esse clique aqui, ele vai ser basicamente igual ao quê? Vai ser basicamente igual a, se fosse lá no nosso HTML, isso daqui, ó. Clique aqui. E aqui a gente teria um href apontando lá para o determinado local, beleza? Só que aí no caso ele pegaria o link. Então essas três linhas aqui, ó, via JavaScript, é como se a gente estivesse criando isso daqui lá no nosso HTML, beleza? Só que aqui no JavaScript ele fica de forma dinâmica, né? Ó, conforme a gente vai mudando aqui os nossos itens, ele vai adicionando um link diferente. Mas basicamente a gente acabou de criar essa situação aqui, ó, de uma forma dinâmica, ok? E aí aqui vamos fazer o seguinte, então agora, vou mudar aqui de novo, ó, a gente já deu um append, né, para ele aparecer o connect. Vou mudar aqui também, ó, um div podcast.append e a gente manda ele dar um append em quem aqui, né? No link. Por que no link? Porque é o nome do elemento que a gente definiu aqui, ó. Tá? Vamos ver se deu certo. 88,5. Olha lá, ó. Belezinha? Se a gente clica aqui, ó, ele nos leva lá para o site do Syntax, que ele pegou o link daqui. Fechou? E assim a mesma coisa vai funcionar para o site lá do Fala Dev, do Diego da Rocket City, para o Lambda 3, para o Dev na Estrada e para o Stack Overflow, tá? Que nós pegamos aqui como referência só 5 elementos mesmo, só para servir como base de estudo, beleza? Mas já vimos que está funcionando. Além do link, vamos adicionar também, a gente pode adicionar quem mais aqui? O que a gente tem? A gente tem aqui o título, descrição e imagem, né? Então vamos jogar esses caras também em tela, que eu acho que dá pra gente criar aqui essas seguintes instruções, ó. Vamos criar aqui uma outra variável, que eu vou chamar ela de img, e vou dizer que ela é igual a quê? A um document, ponto, create element, beleza? E aí aqui eu coloco o que eu quero criar. Quero criar uma img, tá? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou puxar aqui um pouquinho só para vocês verem o código por inteiro. Aí. É igual a uma img, beleza? E a gente tem as mesmas instruções do que nós usamos no link, a gente consegue usar aqui, ó. Uma img, ela tem quais propriedades lá, quais atributos? O primeiro atributo que a gente sabe é o src, certo? Então a gente pode colocar aqui, ó, img.src é igual a, e aqui fazer a concatenação do nosso elemento, tá? De que maneira, né? Se a gente fosse criar isso no HTML, seria desse jeito aqui, ó. Vamos colocar aqui o HTML só para servir como base pra gente, ó. img src é igual ao caminho, né? Na verdade é caminho barra arquivo ponto extensão, né? Extensão, beleza? A gente consegue colocar aqui o alt também, que seria aí sei lá, o título, e consegue colocar também um title, né, de fato, que é, vou colocar aqui título também, beleza? Só para, então isso daqui, ó, basicamente essa parte aqui é como a gente criaria a imagem via HTML, né? Só para servir de referência aqui para a gente no JavaScript. Então, no JavaScript, como é que vai funcionar? A gente vai acessar a pasta das imagens, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, img barra e concatenar aqui com quem? Ó? Concatenar com podcast ponto img. Beleza? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, ele está reclamando por causa... Eu
eu salvei o arquivo com HTML aqui junto, né? Mas já já a gente apaga o HTML e ele para de dar esse erro aqui no console. Então, ó, o src da nossa imagem, ele vai apontar para a pasta img, né, barra podcast.img. Quem é podcast.img mesmo? Podcast.img é isso daqui, ó, que é o nome da nossa imagem. Então ele está concatenando isso daqui, tá vendo aqui, ó, esse 1png, 2png, ele está concatenando com esse carinha aqui, tá? Aí lá na pasta de imagens, a gente pode, como eu falei para vocês, né? A gente pode baixar as imagens da internet e salvar elas ou com esse nome aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou com um determinado nome da imagem aqui mesmo. E aí aqui a gente só precisa, né? Não precisa alterar nada, porque se a gente salvar a imagem com um determinado nome e aqui no arquivo de dados do podcast esse nome também estiver especificado aqui, beleza? Ele já vai funcionar certinho. Só se atentem a isso, por quê, galera? Porque esse arquivo aqui do podcast eu já estou fornecendo para vocês, certo? Já esse carinha aqui, ó, se vocês não tiverem com o mesmo nome aqui de 1, 2, 3 lá na pasta de imagem de vocês, ele não vai encontrar. Aí vocês só renomeiem para o nome correto que vocês colocaram lá de cada um dos arquivos. Além disso daqui, a gente pode colocar também aqui, ó, img.out, né? E aí aqui para esse out nós podemos colocar, por exemplo, um texto alternativo, logo do podcast, e aí aqui a gente concatena também, ó. Opa, concatena também com podcast. Quem é podcast? Podcast é esse nosso elemento aqui em cima, né, que contém todo mundo. Ponto title. Beleza? Que aí ele pega o title lá do podcast. E aqui a gente pode dar um img.title é igual, e aqui dá só um podcast.title, que aí ele busca de lá também. Beleza? Então, ó, só para não confundir, img aqui, ó, é o meu elemento que a gente criou do tipo image, tá? Passa na propriedade src, out e title dela. Esse podcast aqui, ó, que a gente está usando aqui, é esse elemento que está vindo aqui de cima, tá vendo que ele até marcou aqui pra gente, ó, esse elemento que está vindo aqui de cima, que consequentemente está vindo da onde? Consequentemente está vindo daqui, ó, de quem chama ele, né? Que é aquelas referências de cada um desses dados aqui, beleza? E aí a gente está pegando aqui as propriedades individuais, a propriedade img, a propriedade title, beleza? Que são essas aqui, ó. Tá, deixa eu apagar esse arquivo aqui, essa linha do HTML, beleza? Só para a gente finalizar então, vou mudar aqui, ó, um último, que é um let, vou chamar de H2, beleza? Chamar aqui de H2, poderia chamar de title, eu vou chamar de H2, vai. E vou dizer que ele é igual a um document.createElement, e aqui a gente vai pedir para criar um H2. E aí para esse H2 a gente vai colocar o seguinte, ó, h2.textContent é igual a quê? É igual a simplesmente podcast.description. Beleza? Então aqui já finalizamos os nossos itens. Basta nós fazermos o que? Adicionar cada um deles aqui embaixo, ó. Então, div podcast.append, passando aqui, quem é que a gente criou primeiro? Criamos primeiro o img. Aí agora, div podcast.append, e colocamos aqui o nosso H2. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui, ó, ao invés de colocar description no H2, vamos colocar aqui title, e vamos criar mais um elemento aqui, ó, let, vou chamar de p, é igual a um document.createElement, vou criar um p, e aí aqui para o nosso p, né, p.textContent, vai ser igual ao podcast.description. Agora sim, description. E aí aqui a gente adiciona também o nosso p, ó, div podcast ponto
append vai receber o P. Bom, acredito que seja basicamente isso. Vamos ver se deu certo. Então, vamos chegar lá num elemento. Até aqui nada. O próximo aqui, olha lá, ó. Trouxe aqui certinho pra gente, né? Ó. Só não trouxe certinho aqui, né? Porque a gente não tá com a nossa imagem. Mas deixa eu... Vamos pegar aqui, ó, por exemplo. Syntax. Vamos pegar aqui a imagem deles. Aqui é o site oficial deles, né? Vamos copiar essa imagem aqui, vai. Salvar imagem como. Deixa eu só ver aqui. Onde é que está esse meu arquivo? Ele está em downloads exemplo. Tá. Então, downloads. Deixa eu procurar aqui. Exemplo. Cadê minha pasta de exemplo? Aqui, exemplos, beleza. E aqui, ó, eu vou só criar aqui, ó, dentro, tá vendo aqui? Então, eu acessei, né, a minha pasta de downloads, porque é onde está salvo esse meu projeto aqui de exemplos. E aí, dentro dele aqui, eu vou só criar uma pasta que eu vou chamar ela de img. E dentro dessa minha pasta img, eu vou salvar aqui, ó, como 1. Por que como 1? Porque foi o mesmo nome que eu defini aqui, ó, no meu arquivo de podcast, tá? Mas se vocês salvarem aqui com outro nome, basta vocês alterarem aqui o arquivo de podcast de vocês, que isso daqui é como se fosse um banco de dados, beleza? Vamos dar um salvar, e se tudo deu certo, vamos ver de novo. Opa! Ah, ele deu certo, mas é que ele ficou bem grandão aqui, né? Ó. Eu até estranhei que estava pequeno. Tá, deu certo, mas ele ficou bem grandão. Beleza, mas já vimos que deu certo. Basta a gente fazer o que então? Basta a gente fazer tratamento no CSS, tá? E só para a gente conferir, vamos ver aqui o próximo, ó, que era o 90.2. Aí, ó, 90.2, ele já traz aqui o outro, né, que é o Fala Dev. Tem aqui a descrição que está lá naquele arquivo. Se a gente clicar aqui, ele leva a gente lá pro site do podcast mesmo, né, da Rocket City. Inclusive, vamos pegar essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem aqui. Salvar a imagem como. Vou mandar salvar aqui como 2. Salvar. Vamos ver de novo lá o nosso projeto. 90.2, né? Não, ele não conseguiu trazer aqui o do... Tá, ele não trouxe porque acho que aqui é a extensão. Ó, essa daqui é a extensão JPG. Então vamos ver lá o nosso arquivo. Deixa eu diminuir aqui. Ops, peraí. Então vamos ver aqui o nosso arquivo aqui, ó, de podcast. PNG, não é PNG, né? É JPG aqui, ó. Tá? Então fiquem atentos a isso, tá, turma? Dependendo de qual a imagem vocês pegarem, aí pode ser que vocês precisem alterar essas informações aqui, tá? Agora provavelmente ele vai dar aqui, ó, 90.2, vai trazer a foto lá do 90.2. Trouxe aqui também, ó, a foto bem grandão, né? A foto do podcast Fala Dev. Beleza? Bom, de JavaScript é isso, tá? A gente conseguiu aqui fazer com que os nossos elementos, né, do JavaScript pudessem criar instruções do HTML, né, como vocês puderam ver aqui, ó, criamos elementos P, H2, elementos como image, H4, tá? Adicionamos informações para cada um desses itens. Dentro da nossa div aqui a gente deu um append para ela inserir itens dentro dela, né? E isso daqui está tudo funcionando de forma dinâmica, então conforme a gente vai mexendo para um lado e para o outro, ele vai renderizando em tela, né? Só deixa eu colocar aqui, ó, 88.5, ele renderizou em tela, beleza? Tudo funcionando certinho. Vamos fazer estilização então desse carinha, para a gente já finalizar ele completo. Então, estilização acho que vai ser rapidinho aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui dentro do nosso projeto, ó, criar aqui um novo arquivo. Vou chamar vou colocar na pasta CSS, né? E vou chamar de style.css.
beleza? E aí aqui a gente vai fazer uma estilização do nosso CSS bem rapidinho, só para ele ajustar ali aquelas imagens, tá? Então vamos ver o que dá pra gente fazer. Eu vou até deixar aqui grande agora, tá, galera? Pra gente poder ir vendo o ajuste acontecendo aqui de uma maneira melhor, tá? E a gente vai, à medida que a gente vai modificando, a gente vai visualizando aqui. Vou até fechar o meu console, porque o console já acabou. Agora é só a estilização. Então, primeira coisa, vamos chamar aqui o nosso body, tá? Para o meu body, eu vou determinar aqui para ele um width de 80%. Vou dar aqui para ele um margem, cadê? Margem como 0 alto. Deixa eu vincular ele aqui também, ó, com o meu HTML, que aí conforme a gente vai salvando ele já vai refletindo, né? Então isso daqui a gente viu lá no primeiro módulo, é só vir aqui e dar um link, beleza? CSS, e aqui a gente já está até aqui, ó, style, só precisa indicar a pasta, né? Então CSS barra. Aí, beleza, tá aqui. Então, a gente já consegue perceber, ó, que ele já aplicou o CSS, né? Porque ele já descolou aqui, ó, do canto da nossa página, tá? Só para a gente fazer um teste mesmo, vou até fechar esse arquivo aqui para limpar um pouquinho essa minha área aqui em cima. Vamos jogar aqui, ó, um background color não tá aqui ainda, background color. Jogar aqui, ó, essa cor, opa, jogar essa cor aqui, ó, só para a gente testar. Ah lá, ele já aplicou. Tá? Então, nosso CSS está funcionando certinho. Então, só para a gente fazer isso daqui, tá, vamos por enquanto deixar esse carinha aqui. Que mais a gente consegue ajustar? Vamos ajustar o nosso input aqui, turma, para ele poder quebrar, né, para não ficar assim um ao lado do outro. Até poderia deixar assim, mas só para ele não ficar assim um ao lado do outro. Vamos ajustar ele aqui, eu vou transformar ele em um display block, beleza? Porque ele vai ser jogado para baixo e a gente consegue modificar as propriedades dele. Então vamos voltar aqui, vou chamar o meu input. E aí lembrando que quando eu chamo o meu input ele vai aplicar para os dois, beleza? Então vou dizer que meu input é do tipo display block. E aí, consequentemente, aqui, ó, ele já ficou um abaixo do outro, né? Não está mais um ao lado do outro. Vou dizer que vou dar uma margem para eles não ficarem tão grudados. Acho que 10 pixels é o suficiente, tá? 10 pixels. Vou mandar também eles ficarem text align, como center, só para eles ficarem alinhados aqui ao centro, tá? Esse carinha aqui, tá vendo? Ele não tá mais aqui à esquerda, né? Ele tá alinhado aqui ao centro, tá? E para esse input daqui de baixo, eu vou querer que ele fique um pouco maior, beleza? Então eu vou chamar ele de uma forma individual no meu CSS. A gente já tinha dado um ID para ele, né? Aqui no nosso HTML, deixa eu só lembrar qual é o nome do ID. Cadê? É esse aqui, ó. Range Frequency, então eu vou aproveitar esse ID, vou chamar ele aqui no meu CSS e vou passar para ele aqui, ó, um width de 500 pixels. Olha lá, aí ele fica maiorzão, né? E a gente consegue aqui, ó, mexer melhor o nosso elemento. Agora vamos só ajustar essas imagens aqui, porque ela tá muito grandona. Só para a gente finalizar aqui rapidinho, questão de CSS, então a gente chama aqui o nosso image, lembrando que CSS não é o foco, beleza? Isso daqui é só para a gente melhorar um pouquinho aí o layout. Vou dizer que a minha imagem vai ter aí uma largura de 200 pixels, vai ter uma altura, vou deixar ela quadrada, beleza? Uma altura de também 200 pixels. E vou deixar ela arredondada. Então vou colocar aqui, ó, um border radius de 50%, que aí ele fica arredondado. Vamos ver como é que ficou a nossa imagem. Ah lá, ó, já ficou pequenininha, né? Já ficou bem melhor agora, ó. Já ficou, na minha opinião, mais agradável o nosso código, ó.
Já ficou menorzinho. O nosso código não, o nosso layout, né? A gente já consegue trabalhar dessa forma aí. Tá. Vamos ver lá o do Fala Dev. 90.2. Opa, aqui. 90.2, ó. Já ficou legal. Acho que ficou melhor essa disponibilização aqui. Beleza? De repente a gente pode até fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vamos alinhar todo mundo aqui ao centro, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode vir aqui, deixa eu ver se dá pra ser no body. Acho que dá pra ser no body. A gente colocar aqui um text align center. Não, ele só alinhou o texto. Tá, então vamos utilizar. Eu falei pra vocês que a gente vai utilizar um carinha que é o Flexbox, né? Então já vamos utilizar esse Flexbox que ele vai ajudar a gente ali, porque eu quero deixar todo mundo alinhado aqui ao centro, beleza? Então a gente tem uma propriedade no Flexbox que é essa daqui, ó, Justify Content, eu posso passar aqui Center, só que ela só vai aplicar a partir do momento que eu falar o quê? Que eu disser que esse meu elemento pai aqui, ele tiver aqui, ó, um display flex, tá? Então, percebam que ele já alinhou os nossos itens mais ao centro, ficou faltando só esse input aqui, né? E aí, quando a gente aplica um display flex, galera, então, por exemplo, eu disse aqui, ó, que o body vai ser um display flex, né? Se a gente voltar aqui na nossa estrutura do HTML, o display flex ele é aplicado aos filhos. Então, quem são os filhos do body? O filho do body, basicamente, é só essa div aqui, né? Assim, o filho do body, porque o H1, o input e essa outra div não é filho do body, né? Vamos dizer que é neto do body, porque não é um filho direto. Então, o Flexbox ele aplica as suas propriedades somente aos elementos filho direto de quem recebeu essa propriedade displayFlex, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode chamar aqui, ó, essa nossa div e trabalhar a propriedade de Flexbox nela também. Por exemplo, a gente pode vir aqui e ela tem aqui, né, uma classe que é chamada de Select Podcast. Então a gente pode chamar ela aqui, ó, chamar ela aqui. Então aqui, ó, ponto select podcast. E aí, para essa propriedade select podcast, a gente pode dizer aqui que ela vai ter um align items center. Vamos ver se dá certo. Não foi com align items center. Tá. Por que não deu certo aqui? Foi porque a gente está querendo alinhar esse carinha aqui, né? Ó. E aí, na verdade, esse carinha aqui, esse input, ele é filho de quem? Ele é filho dessa div, né? Então a gente precisa colocar aqui, ó, display flex, e aqui a gente colocar a propriedade que é o flex direction, de flex direction column. Vamos ver se vai dar certo isso. Não deu certo. Eu queria alinhar esse carinha aqui ao centro. É bom que aí vocês veem aí minha maneira de pensar e de como resolver possíveis bugs nos nossos códigos, né? Então, vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Deixa eu ver se ele está aplicando isso daqui certo. Deixa eu dar um background color. Background. Oxi, digitei, o negócio completou sozinho. Color. Vamos ver se... então eu acho que eu selecionei errado a minha div, por isso que ele não aplicou. Selecionei errado a minha div aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei podcasts com um S no final. Por isso que eu apliquei as propriedades aqui, ele não estava aplicando. Deixa eu corrigir. Agora sim, ó. Agora ele posicionou certo. Eu vou até tirar isso daqui, que não precisa. Vou até tirar também... Deixa eu ver o que mais eu posso tirar aqui. Eu acho que eu posso tirar... Deixa eu comentar para ver. Esse daqui eu preciso dele, sim. Porque eu estou mexendo com filho, eu não preciso desse. Eu preciso. Porque senão fica em linha. Beleza. Então aqui, galera, finalizamos aí, né, o nosso podcast. Conforme a gente vai fazendo uma interação com o nosso input aqui, ele vai
renderizando alguma coisa dinâmica em tela, certo? E basicamente o projeto lá vai ser da mesma forma, beleza? Só precisa vocês tentarem abstrair aí, né, o que vocês precisam, para ao invés de renderizar isso daqui, ele renderizar a cor de acordo com os 3 inputs lá, tá bom? Bom, turma, então esse daqui é o nosso projeto da aula de hoje, beleza? Implementem ele aí. Provavelmente você vai precisar ir pausando o código, né? E codando junto, entendendo e principalmente entendendo o que acontece aqui, né? É, em relação não a CSS, porque CSS, como eu já falei algumas vezes para vocês, nesse momento não é fundamental, nem aqui a parte de HTML, que é só uma estrutura básica, mas principalmente o que está acontecendo aqui dentro. Ó. Deixa eu até ampliar a tela. Principalmente o que está acontecendo aqui dentro, tá? Ó. Então é aquela manipulação de eventos lá do DOM, né? De elementos do DOM. Então a gente vai lá no DOM, busca os nossos elementos, guarda eles dentro de variáveis, para depois a gente trabalhar com essas variáveis aqui. Adicionar eventos, né? Adicionar escutadores de eventos aos nossos elementos, beleza? Essa questão aqui, ó, de criar as funções passando parâmetros e recebendo parâmetros, né, como referência, tá? Então, eu acho que com esse trabalhinho aqui, com esse projetinho, deu para talvez clarear um pouco mais a mente de vocês aí, para quem ainda não tinha conseguido implementar. Eu acho que fica aí essa dica. Beleza, galera? Finalizo a aula por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não conseguiram entender ou implementar alguma coisa, podem me chamar que eu vou no auxílio de vocês, tá bom? Valeu, obrigado, boa noite e até a próxima aula, galera.